Bom, então a gente vai ver a parte de engenharia de software web. Então, a engenharia de software web. Tem alguns dados bem interessantes aqui, que em 4 anos a internet alcançou em torno de 30% dos lares americanos. Olha só, então em 4 anos foi muito rápida essa subida. Se compararmos com outras tecnologias, telefone demorou 40 anos para chegar aos 30%, rádio 35 anos, no tempo do videocassete, 20 anos, a televisão 26 e o computador um pouco menos, mas 19 anos. Então, percebam a velocidade que a internet evoluiu e conseguiu abranger, né, as casas, né, nesse país. Bom, então, aplicações web. Sistemas e aplicativos da web são caracterizados por disponibilizar grande quantidade de conteúdo e funcionalidade para grande população de usuário, ou seja, essas aplicações estão disponíveis para muitas pessoas em vários locais e pode-se disponibilizar muito material, muito conteúdo, muita informação. Então, é para muitas pessoas e em definidos lugares. Aplicação web é um termo utilizado para a gente definir, né, sistemas computadorizados ou tecnológicos, né, de informática para serem utilizados por meio de um navegador, por meio de um browser, na internet ou em redes privadas, independente do local que vai ser utilizado. Né? Trata-se de um conjunto de programas que são executados em um servidor HTTP. Né? Então, a aplicação web vai pela web, ou seja, é utilizado pela internet. Pode-se definir uma aplicação web como uma aplicação de software que utiliza a web através de um navegador, um browser, como um ambiente de execução. Então você não precisa ter instalado na sua máquina. Você executa essa ferramenta, utiliza ela pela internet por meio de um browser, de um navegador. Então aí a gente está conceituando aplicações web. A engenharia de software web, ou engenharia web, né, por parte da engenharia de software, é um processo usado para criar aplicações web, né, web apps, de alta qualidade, ou seja, tem uma visão da engenharia de software por trás de todo esse processo para melhorar a qualidade do processo de desenvolvimento dessas ferramentas que vão ser utilizadas pela internet, né, pela web. À medida que as web apps se tornam integradas nas estratégias de negócio, ou seja, as empresas estão buscando vendas pela internet, propagandas pela internet, então está indo para esse caminho digital por esse meio. E pequenas e grandes empresas, médias empresas, todas estão buscando esse foco. E aí surge a necessidade, então, de sistemas mais robustos, mais confiáveis, com melhor usabilidade, que sejam mais agradáveis ao usuário, né, e também adaptáveis. Então a pessoa precisa ter uma usabilidade boa e que esse sistema consiga se adaptar às suas necessidades. Então tudo isso é muito importante no processo de desenvolvimento de ferramentas de softwares para a web. Aqui tem alguns dados também, lá nos primórdios, né, da www, não tão primórdios, mas na década de 90, nós tínhamos conteúdos estáticos, texto, pouco gráfico, né? Basicamente era um jornal, ali, era uma página com texto e uma outra imagem. A interação era muito limitada, né? A pessoa acessava para ler ou para visualizar aquelas informações. Navegabilidade fácil, só clicava lá e ia subindo e descendo a imagem, né? Os textos. O desempenho não era fundamental, porque só tinha texto e imagem. Os sites desenvolvidos apenas por uma pessoa ou equipes pequenas, né? Grupos limitados de pessoas.
E isso mudou, vem mudando e está cada vez mais diferente, né? Mais tem evoluído, graças a Deus, né? Então, atualmente, a complexidade vem aumentando. Então, funções integradas com banco de dados, várias linguagens de programação, frameworks utilizados em conjunto para desenvolver essas web apps. Utiliza-se sons, imagens, animação, tem várias coisas interligadas, né? Então, a navegabilidade se torna bem mais complexa pela quantidade de itens associados, né? E o desempenho é fundamental. Hoje não se tem mais paciência para ficar esperando baixar uma página, então, a não ser que você seja obrigado a esperar. Senão você vai partir para uma outra. Eu estou acessando um site, está demorado, não, vou procurar em outro lugar. Então isso é muito claro hoje em dia. O desenvolvimento para a web então é uma mistura de publicações impressas, esse conceito é bem antigo, de publicações impressas e desenvolvimento de software, ou seja, aquela ideia de um texto com imagens juntou com o desenvolvimento de um software. E aí entra a visão do marketing, da propaganda, né, do design, com a computação, entre comunicação internas e relações externas, entre arte e tecnologia. Então, tudo isso mesclado para se criar essas web apps. Isso foi dito lá em 98, então notem quantos anos faz isso, né? Então, a coisa já está muito mais evoluída, mas vem desse contexto. A gente percebe que a falta de planejamento, né, projetos mal desenvolvidos, que não têm um acompanhamento durante o seu processo, um gerenciamento mal feito, podem ter consequências bem drásticas, né, em relação ao processo de desenvolvimento. Então, tem alguns dados aqui também. Em torno de 84% dos sistemas entregues não atendem às necessidades do cliente, ou seja, faltam funcionalidades. 79% dos projetos sofrem com atrasos. 63% tem custo maior que o previsto. A metade dos sistemas prontos tem problemas. É muito clássico isso, né? São de baixa qualidade e faltam funcionalidades, ou seja, além dos bugs, faltam funcionalidades, né, que o cliente precisa. Então, se a gente pensar nisso, existe atraso. Ainda hoje, sim, com certeza. Então, e a gente está sempre correndo atrás dessas questões para melhorar, né? Mas é bem preocupante esses detalhes. Atributos que são encontrados na maioria das web apps. Concentração em redes. Então, é uma aplicação web, ela é para a internet, ela é para uma rede, então ela reside em uma rede. Né? Então, pode ser uma internet, pode ser uma rede fechada, aberta. Né? Atende às necessidades de uma comunidade diversificada de clientes. Então, se essa aplicação for uma rede interna, ela vai atender a essa comunidade que está nesse local, ou nessa rede fechada, né? Se for para a internet, enfim, quem acessar deve ser, as suas necessidades devem ser supridas por essa aplicação. A questão da concorrência, grande número de usuários pode ter acesso a essa aplicação ao mesmo tempo. Então, alguns exemplos de, por exemplo, vai ter um show em determinado lugar e eles vão liberar a partir de determinada hora os ingressos. Então, várias pessoas vão lá e ficam esperando chegar aquela hora para comprar. Então, vai ter uma concorrência grande. Uma carga imprevisível, que entra nessa mesma questão, né? O número de usuários dessa aplicação pode variar de ordem gigantesca, assim. Você pode ter, aqui tem um exemplo, de 100 na segunda para 10 mil na terça, ou em poucas horas, né? A questão do desempenho. Se o usuário tiver que esperar muito para acessar, né, e a coisa começar a ficar lenta, e ele não for obrigado a utilizar, ele vai mudar. Claro, eu quero muito comprar aquele ingresso, então ele vai ficar ali, vai ficar sofrendo, mas
Se eu estou pesquisando um conteúdo, eu estou pesquisando um produto para comprar, aquele negócio está lento, eu vou procurar em outro lugar, né? Então isso é bem clássico da internet. A disponibilidade, né? Usuários esperam que esses aplicativos estejam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano no ar, funcionando. Né? Então, essa expectativa é irracional, ou seja, a gente não vai conseguir 100% disso, mas é o que nós esperamos. Né? Entra a questão de fuso horários também. É voltada para dados. Função principal é usar hipermídia para apresentar textos, gráficos, áudio, vídeos, né, diversas informações voltadas para os dados. Hipermídia é a associação então de texto e multimídia, né, que lá no começo a gente tinha somente um texto, aí começava com imagens, daí vídeos, daí joga informações e assim foi evoluindo. Além disso, são usadas para acessar informações em bancos de dados, né, com essa evolução. E aí entra na questão da evolução continuada. Né? As atualizações são realizadas por meio de cronograma, né? Minuto a minuto. Eu tenho que atualizar, vou atualizar hoje, semana que vem. Então eu tenho momentos determinados, horários determinados para essas atualizações. Cuidado de alimentação contínua, né? Permitem que esse sistema cresça, que essa aplicação cresça e satisfaça as necessidades dos nossos usuários. Né? Aqui tem um texto aqui interessante, né? Que Lowe ele compara a uma jardinagem. Ele diz que o desenvolvimento de sites web ou de aplicações, né, que ele diz websites porque é mais antigo isso, está muito mais relacionado à criação de uma infraestrutura, ou seja, dispondo de linhas mestras no jardim, você faz uma estrutura, né? Por exemplo, tem os canteiros ali, tudo bonitinho, com um passeio no meio, e depois o cultivo da informação, que cresce e floresce dentro desse jardim. Ou seja, depois que você tiver a estrutura, você precisa atualizar isso, alimentar, né? E ir colocando informações, você vai ter uma estrutura bem interessante e produtiva. Então, atributos, imediatismo, softwares colocados rapidamente no mercado, ou seja, começa a desenvolver e espera-se que no outro dia já esteja no mercado, né, muito rápido. Então, os engenheiros web precisam usar metodologias de planejamento, né, análise e projeto desses sistemas, implementação e testes que tenham sido adaptados aos cronogramas de desenvolvimento, mas de uma forma rápida, reduzida. Quanto antes eu conseguir colocar no ar, melhor, né? Porque é uma época muito rápida. A questão da segurança também, né? Fortes medidas de segurança implementadas nessa infraestrutura que apoiam as aplicações web. Por quê? Porque esse conteúdo está disponível na web, ele vai trafegar em inúmeros locais e pode estar acessível a diferentes tipos de interesses. Então a segurança é muito importante. A questão da estética, a gente não pode negar que a parte visual é importantíssima. Tem algumas questões que talvez não sejam percebidas, mas você acessa um determinado site e ele tem uma cor que fere os olhos, que é difícil olhar, que é cansativo, então isso não é atrativo e provavelmente o usuário ou a pessoa que está navegando não vai ficar por muito tempo nesse aplicativo. Então, venda de produtos ou ideias, a estética pode ter tanto a ver com o sucesso quanto o projeto técnico. Ou seja, não adianta você ter um produto bom e a página ser um lixo, ser poluída, então isso pode prejudicar o projeto. E aí, categorias, então. Sites e aplicações podem se encaixar em várias categorias dessas, né? Então, informacional, né, um conteúdo apenas
para informação, para leitura, para visualização, né, fornecido com uma navegação simples e alguns links, né, bem básico, por exemplo, um site de notícias. Download, um usuário faz download de informações dos servidores adequados, então você tem um servidor lá e você entra para fazer download de ferramentas, de aplicativos, enfim, de arquivos. Adaptável, o usuário adapta o conteúdo às suas necessidades específicas. Interação, né, comunicação entre comunidades de usuários, então é utilizado para se relacionar, para se comunicar, para trocar informações. Então aqui tem alguns exemplos, né, fóruns, chats, né, bate-papos, mensagens instantâneas. Entrada de usuário, entradas baseadas em formulários são os mecanismos primários para a comunicação necessária. Então você pode entrar, cadastrar, jogar suas informações, né? Por exemplo, uma opção lá para tirar dúvidas ou para dar ideias. Orientada a transações, o usuário faz uma solicitação e é atendido pelo aplicativo, por exemplo, no site de banco. Você pode fazer uma transferência de valores, pode tirar um extrato, são N possibilidades. Orientada a serviços, o aplicativo fornece um serviço para o usuário, então você entra lá e joga algumas informações e ele presta um serviço e te retorna. Então, aqui tem um exemplo, né, para calcular o valor de um financiamento, então de uma casa, de um veículo, né? Então você entra lá, joga algumas informações, ele calcula e te retorna. Então ele está prestando um serviço para você. Portal, o aplicativo direciona o usuário para outros conteúdos ou serviços, né, fora do domínio desse portal. Existem vários aí também, né? Antigamente era mais o portal XY, né? Mas funciona dessa forma. Você vai lá e ele te direciona para determinadas situações. Acesso a banco de dados. O usuário faz uma consulta em um banco de dados e recebe informações, né? Por exemplo, lá no Google, tu faz pesquisa e ele também te direciona para alguns sites ou para um site específico que você está pesquisando, te dá possibilidades, né, que poderia se encaixar com o portal também. Armazenagem de dados, data warehousing. O usuário consulta uma coleção de grandes bancos e extrai informações, também entra nessa questão, né? Então, vários bancos interligados ou conversando, né, via softwares, para fazer filtragem e retornar informações. E aí nós temos modelos de processos de desenvolvimento de software para aplicações web. Os modelos de processo para engenharia web adotam a filosofia do desenvolvimento ágil. Então, a gente está na época do desenvolvimento ágil, né? Só utiliza basicamente desenvolvimento ágil, e principalmente na internet, né? Que enfatiza uma abordagem de desenvolvimento mais simples e rápida. Então, são ciclos de desenvolvimento rápido, de entregas rápidas, de versões semanal, quinzenal, mensal, vai desenvolvendo e vai entregando. Então, tem uma reposição de conteúdos ou de atualização dessas ferramentas muito rápido. E isso é importante na web. Até já foi comentado anteriormente, né, a questão da agilidade, né, de entregar rápido para o cliente. E aí, mesmo quando ciclos de tempo rápido dominam o raciocínio de desenvolvimento, é importante reconhecer que a gente ainda precisa fazer um levantamento de requisitos, ainda precisamos analisar os problemas, o que o cliente quer, o que ele precisa. Um projeto deve ser desenvolvido, ou seja, ter a modelagem, né, diagrama de caso de uso, classes, sequência, comunicação. A implementação deve ser
precedida de modo incremental, ou seja, vamos fazendo versões, entregando módulos, partes, de forma gradativa. Uma abordagem de testes bem organizada e detalhada deve ser iniciada. Então, a gente precisa ter uma questão de segurança em relação às informações e a bugs maior pela questão da web. Então, essas atividades, né, de estrutura devem ser definidas em um processo de desenvolvimento que vai permitir modificações durante o processo de desenvolvimento e depois na manutenção, né, que tenha uma fácil manutenibilidade também, que encoraje a criatividade e independência da equipe de desenvolvimento e tenha uma forte interação com os interessados nessa aplicação, né, com os stakeholders, ou seja, quem está comprando ou quem vai utilizar essa ferramenta tem que estar ligado, tem que estar interessado nisso, porque senão não vai funcionar. Então, constrói sistemas usando pequenas equipes de desenvolvimento, e isso são características dos métodos ágeis, né, características clássicas. Enfatiza o desenvolvimento evolutivo e incremental, usando ciclos curtos de desenvolvimento. Então, também desenvolvimento rápido, né, evolutivo, vai evoluindo ou entrega incrementos, né, à medida que está sendo desenvolvido e com um contato direto com o cliente ou os usuários. E aí, então, os métodos, né, da engenharia web envolvem um conjunto de tarefas e técnicas que permitem o engenheiro web atender, caracterizar e construir aplicações de uma forma mais rápida e com maior qualidade, que são os objetivos da engenharia de software tradicional e também da engenharia de software web. Tá? Então, alguns métodos da engenharia web. Métodos de comunicação, então devem ter uma abordagem usada para facilitar a comunicação entre os engenheiros e todos os interessados no sistema. Essas técnicas de comunicação são muito importantes para entender os requisitos, para entender as necessidades do cliente, né, e que se desenvolva um software conforme as necessidades do nosso cliente. Método de análise de requisitos, então fornecer uma base boa, né, clara de entendimento do conteúdo para essa aplicação. Então a gente vai ter essas informações para conseguir construir a ferramenta correta. Métodos de projeto abrange uma série de técnicas de projeto que cuidam de conteúdo, arquitetura, de aplicação e também da informação, da questão da comunicação, né, projeto da interface e estrutura de navegação da aplicação. Então, essa questão de projeto tem que ser analisado vários itens, né, desde a infraestrutura que vai ser utilizada para desenvolvimento, a infraestrutura que vai ser, ou melhor, onde vai ser utilizado, quais os tipos de clientes, né, de usuários desse sistema. Métodos de teste, então são importantes revisões técnicas formais em relação ao conteúdo e ao código, né, aplicando técnicas de teste, planos de teste de software, para que tenha uma análise de todos os níveis dessa aplicação de testes, enfim, né, como diz aqui, na questão da estrutura do sistema, testes de navegação, testes de usabilidade, testes de segurança, configuração, né, é importante ter um gerenciamento do processo de testes em relação a essa ferramenta também. Então é importante notar que, embora os métodos de engenharia adotem muitos conceitos que são da engenharia de software tradicional, alguns mecanismos de análise, projeto e teste devem ser adaptados para características específicas da web, desses aplicativos.
como falado anteriormente, tem algumas características que são diferentes na web do que um sistema desktop, do que um sistema antigo. Então precisa se preocupar com a questão de tráfego, né, de sobrecarga, até de infraestrutura. A internet está ruim, como se tem em muitas situações, né, de problemas de internet. Então tudo vai influenciar na utilização dessas aplicações. Então, além dessas questões, há uma série de atividades essenciais para o sucesso da engenharia, inclusive em relação à gestão do projeto, gestão de configuração de software e técnicas de revisão. Então, essa configuração de software está relacionada a gerenciamento de utilização, ou seja, qual a versão que foi desenvolvida, qual a versão de manutenção, o que foi modificado, todo um acompanhamento desse processo de desenvolvimento. E aí tem algumas práticas, né, melhores práticas da engenharia web. Né, utilize um tempo necessário para entender esse produto, né, para detalhar essa aplicação antes de seu desenvolvimento. Descreva como os usuários vão interagir com a aplicação, né, baseado em cenários. Então o diagrama de casos de uso vai facilitar bastante esse processo. Né. É importante um plano de projeto, né, analisar o sistema, projetar ele antes do seu desenvolvimento. Então fazer uma modelagem para a construção, diagrama de casos de uso, classe, sequência. As consistências e a qualidade dos modelos antes do desenvolvimento. Use ferramentas e tecnologias que vão permitir construir sistemas reutilizáveis, com componentes reutilizáveis. É necessário reutilização de código hoje, você não vai ficar recodificando, então você reutiliza o que já está pronto. Né? E aí ele diz, não reinvente quando puder reutilizar. Está pronto, só utiliza. Isso eu falo várias vezes. Eu tenho um cadastro pronto. Por que eu vou codificar novamente esse cadastro? Se ele já está pronto, eu reutilizo ele. Se eu tiver que mudar alguns campos, algumas linhas de código, eu mudo. Mas é melhor mudar 20, 10 linhas do que codificar 2.000 linhas. Né? Até porque já está testado e já está sendo utilizado. Outra questão importante, não conte com usuários antigos para depurar, né, testar esse aplicativo. Crie um projeto de testes abrangente e execute antes de liberar o sistema. Ou seja, não, eu vou largar uma versão e os usuários já vão começar a testar, vão começar a usar e vão testando e me dando retorno. Isso pode ser bem problemático. Então eu preciso testar antes dessa liberação. E alguns problemas que podem surgir, inconsistência das informações, né, em relação ao levantamento de requisitos. Manutenção pode ser difícil, né, utilizar muitos recursos, muito tempo, pode ser problemática. A questão da escalabilidade também. A necessidade de um visual comum, ou seja, não inventar e fazer uma coisa muito diferente que às vezes pode ser não agradável, né, aos usuários. Os requisitos podem ser vagos no início e podem ser entendidos de forma errônea e desenvolvidos também incorretamente. Os requisitos irão mudar consideravelmente durante o desenvolvimento, ou seja, dependendo do tipo de software ele vai mudar, né? Não tem muito como a gente fugir disso. Principalmente se vai entregando em versões, né, e ele já está sendo utilizado. E a tecnologia pode mudar rapidamente e nós temos que nos adaptar a essas situações também. Então isso acontece bastante. E aí você vai entrar em mudanças, é necessário mudar a questão da modelagem, vai acontecer e vai acabar mexendo em código também. Então essa parte basicamente seria isso.